Bom dia, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe nesta manhã de luz, com muita esperança. É que nós iniciamos o nosso Evangelho, convidando a todos a desligar das questões que ora lhe atormenta, situações do mundo, para que possamos sentir a grandeza do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos ler o item 4 do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Caridade e humildade, tal é a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, não há deveres do homem, que se resumem nessas máximas. Fora da caridade não há salvação. Queridos amigos, nós entendemos nesta passagem que o mandamento maior é que sempre Jesus trazendo para os fariseus, saduceus, os doutores da lei, que tinham questões tão pessoais e que não encontravam a verdade ou a segurança, o ponto de vista deles era muito diferente daquilo que a lei de Deus traduzia para todos nós e que Jesus veio ensinar. Foi nesses encontros que eles então perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento da lei. E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós vamos ver que todas as leis, mesmo aquelas que os profetas trouxeram, a lei recebida por Moisés, estão contidas nestes dois mandamentos. Mas, infelizmente, nós, tão distantes de Deus, tão distantes do nosso pensamento de amor, de respeito ao próximo e até mesmo da caridade, ainda não amamos Deus com todo o nosso coração e com todo o nosso espírito, porque se nós o amássemos, nós não estaríamos ainda fazendo o que nós estamos fazendo. Tanta injustiça, tantas desavenças, tantas incompreensões e, acima de tudo, a desvalorização da oportunidade reencarnatória, especialmente a desvalorização do corpo físico, que hoje a grande maioria vive em função dos seus prazeres, das suas ilusões, e muitas vezes ainda presos ao sentimento da vaidade. Então, nós encontramos dois sentimentos importantes dentro do Evangelho, que é a caridade e a humildade. Mas a caridade, ela é fruto da fé e da esperança. E a humildade, ela só surge quando eu conheço e vivencio o caminho da caridade.
É o único caminho que nós temos para nos libertar. Libertar de quê? Dos sentimentos que ainda dormem ou vivem ativamente dentro do nosso pensamento. O egoísmo, o orgulho, que para nós tem sido a maior perdição. Emmanuel tem nos mostrado que o egoísmo é uma chaga que nós carregamos dentro de nós. Esse princípio, ele está formulado nessa palavra de Jesus: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso amar a Deus, aquele que me criou, para que eu ame o meu irmão, que é o meu próximo, que está junto comigo na minha família, no meu trabalho, e amar todas as leis que regem a força divina de nossa evolução. E nós, para que a gente não tenha mais equívocos na interpretação do amor que nós deveríamos ter para com Deus como Pai, e ele coloca ainda o segundo mandamento, que este segundo mandamento nós precisamos compreender no fundo do nosso coração o que é verdadeiramente amar a Deus. Eu não amo a Deus sem amar o meu próximo, porque o pai, ele ama o filho. Não é possível que eu ame meu filho sem amar o pai desse filho, que somos nós. Nós, muitas vezes, estamos entrando em contenda todos os dias, discussões, divisões, deixando os filhos à deriva. Deus não nos deixa à deriva. Nós é que temos afastado de Deus. E quando ele fala que nós devemos amar a Deus sem amar o próximo, isto é, que não se deve verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus, é porque é uma correlação. E nós precisamos entender que tudo que eu faço a Deus, eu faço para o meu próximo. É por isso que a caridade é a máxima e que Jesus nos ensinou que para que eu amasse a Deus, eu precisava usar da caridade para com o próximo. Esse é o dever que resume toda a máxima. Fora da caridade não há salvação. Nós ainda ficamos presos nas anotações da caridade material, esquecendo que Jesus trouxe para todos nós o exemplo da caridade maior. Então, nós estamos hoje ligados ao mundo, mas existe uma ponte que é do meu pensamento, do meu sentimento, onde eu preciso me ligar a Deus. O pensamento, ele é essa ponte que me liga com Deus. E nós, muitas vezes, esquecemos disso, que na senda diária eu preciso pensar no valor destes irmãos, eliminando de nós o pessimismo, o orgulho, que muitas vezes nós temos visto que nós vivemos numa total indiferença, total abandono, por falta mesmo deste amor. Hoje nós estamos vendo as grandes dificuldades que a humanidade tem passado. Como é que nós podemos viver falando em amor, em Deus, em respeito, se nós duelamos, se nós matamos, se nós praticamos ainda o adultério, se nós ainda vivenciamos esse estado de guerra? Uns vivem a guerra do latrocínio, outros vivem a guerra íntima dos seus desafios. Então, ao nosso lado, nós precisamos ver que existem corações tão sequiosos, que esperam de nós o entendimento, a colaboração, esperam que nós possamos dar as mãos, ajudá-lo com uma palavra, com uma atitude, com uma postura. Então, nós não podemos admitir a presença do desânimo em nós, na nossa casa, no nosso lar, mesmo porque nós temos que viver buscando sempre o olhar da fraternidade. Que mandamento maior é esse que eu faço para um e não faço para outro? Então, nós precisamos de oferecer a todos que buscam no nosso coração o alento, ou o convívio, ou o pão que alimenta. Nós precisamos buscar o entusiasmo para servir.
dar atenção a estes irmãos, semear a esperança, alimentando coragem no sol dos corações. É tão bom a gente hoje ver que estamos passando um momento entre chuva, calor. Quando chega o calor, nós queremos a chuva, mas é porque a chuva ela cria um orvalho que nutre toda essa vitalidade com que a natureza levanta as energias da terra e oferece para todos nós o melhor que ela possui, e nós. E o nosso próximo, quem é? É a nossa ponte para o mundo. É ele que nos liga a Deus. Mostra, muitas vezes, agindo e servindo para a vitória do bem. E nós, se a gente assim fizermos, a nossa mensagem ela será irradiada para todos aqueles que compartilham conosco. Por isso, vejo a grandeza desses momentos do Evangelho, quanto a espiritualidade pode nos ajudar. Em toda a parte, nós sentimos a necessidade de estarmos em comunidade, para que nós possamos servir, para que nós possamos trabalhar com aqueles irmãos que ainda não estão esclarecidos, e mesmo ajudar aqueles outros que já se encontram no mundo espiritual e que fomenta de uma forma tão, tão estranha, né? O ódio pelos processos da obsessão, pelas enfermidades. Então, amigos, vamos fornecer aquilo que temos de melhor, oferecer a simpatia, para que os outros sintam a vibração que emana do nosso coração. Vamos sentir admiração pelo outro, vamos ter a bondade, e vamos alimentar o otimismo no pensamento dos nossos irmãos. A caridade também é a beneficência, que não é tão só o dispensar de soluções dos problemas de ordem material, mas é muito mais. A beneficência é um pronto-socorro que nós oferecemos àqueles que estão na penúria do espírito. Nós precisamos refletir em todos os nossos irmãos, companheiros que se encontram cansados, tristes, desiludidos, outros se encontram desencorajados. São irmãos nossos que estão exaustos da luta por não compreender que a luta ela é renhida. A luta é para que a gente melhore e é pela luta que nós vamos alcançar o reino de Deus. Quantos cruzam conosco e nós somos convidados a distribuir com eles uma palavra de bom ânimo, uma palavra de esperança, levar-lhes a paz, para que ele renove os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, hoje, nós temos a certeza que a caridade nos sustenta, que a caridade é a porta que abre para que eu saia de dentro para fora, para que eu tenha olhos de ver, para que eu possa perceber o quanto o outro necessita de mim, mas também quantas vezes eu necessito do outro. E se alguém precisar de nós, nós também precisamos dele. Quanto maior for a nossa relação de proximidade, de trocas, nós vamos ver que nós nos enriqueceremos. Dar será sempre o melhor processo para receber. Portanto, nós precisamos entender que nós somos esta ponte entre o Filho e o Pai. Isso nos sustenta. Quanto mais nós estivermos fechados em nós mesmos, nós nos tornamos cada vez mais egoístas. Então, nós precisamos, o egoísta, ele não enxerga o outro como o simples, o humilde enxerga. O egoísmo, ele dita ordens, ele se acha melhor, só pensa nele mesmo, só cuida dos seus interesses. Ele não vive como gente, porque como gente, nós nos transformamos, nós nos redimimos, mas ele vegeta na vida inteira no mesmo ponto, no mesmo pensamento. E isso vai nos mostrar que ele vai em si mesmando, e isso traz para ele
uma vibração muito difícil, porque o egoísmo, ele não ouve, ele fica cego diante da verdade. Qual é o remédio que nós poderíamos oferecer? É amar o próximo como a si mesmo, porque o próximo é, sem dúvida, a nossa ponte para o mundo. Então, eu hoje gostaria de agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos ensinado, para que a gente possa compreender os ensinos do Evangelho de Jesus de coração aberto, amando aqueles que estão mais próximos de nós, pois são eles que mais necessitam de nós, para depois abrirmos o coração para amar aqueles que vão encontrando conosco na nossa caminhada. O homem só pode elevar-se, transcender a esses limites estreitos que ele vive da sua própria animalidade, quando ele começa a elevar o seu pensamento a Deus e sentir que todos nós precisamos dar as mãos uns para os outros. Quem se eleva através da transcendência horizontal acaba também se elevando através da vertical e vice-versa. É isso que é amar a Deus e ao próximo com a si mesmo. Agradecemos a Jesus por estes momentos, pedindo aos Espíritos amigos que possam nos trazer o passe, fortalecendo-nos de esperança, de coragem, e que todos nós sejamos amparados pelo seu amor. Que a nossa água que possa fluidificar, Senhor. Que o Senhor olhe pelos familiares queridos, por aqueles irmãos que nós não conhecemos, mas Ele é o nosso próximo. Ajude-o, Jesus. Muitos deles se encontram nas ruas, nos hospitais, nas penitenciárias. Que o seu amor fecunde sempre a esperança e que os nossos corações possam estar abertos para a caridade. Queridos amigos, recebam com muito carinho a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja.